Oi, meu nome é Adriane. Enquanto eu tô dirigindo aqui, eu vou contar uma das experiências que eu tive com o Ho'oponopono da Beth Russo, com a técnica que ela usa. Eu tive duas experiências que foram quase que mágicas. Hoje eu vou contar uma, amanhã eu conto a outra. Bom, no final do ano de 2021, eu morava no estado de Nova York e eu queria me mudar para a Flórida, onde eu moro atualmente. Eu já queria me mudar para a Flórida há um tempo, mas lá por novembro, mais ou menos, final de novembro, eu me lembro que foi no final de semana do Dia de Ação de Graças, nós recebemos uma ligação da dona do apartamento que a gente alugava e ela disse que iria aumentar o preço. E nós pensamos, não vale a pena, eu acho que é a hora, vamos nos mudar. Eu já conhecia o Ho'oponopono da Beth Russo, eu acho que já fazia mais ou menos um ano que eu estava acompanhando. Ali, começo mais ou menos de dezembro, eu comecei a olhar alguns lugares e eu tinha na minha cabeça o tipo de lugar que eu queria alugar. Agora eu vou dizer, muitas pessoas podem pensar, nossa, mas tu alugar, que é isso? Botar dinheiro para casa dos outros? Gente, eu quis alugar porque eu iria me mudar para uma cidade nova, que eu não sabia como era morar nessa cidade. Eu não queria passar por burocracia nenhuma de comprar uma casa. Eu queria saber como que era morar no lugar. Bom, eu tinha uma lista das coisas que eu queria. Bom, o apartamento que eu morava antes na cidade de Nova York era um apartamento assim, sabe algo minúsculo? Menor do que minúsculo. Era literalmente um apartamentinho que assim era um quarto, uma cozinha e um banheiro. E uma salinha minúscula, mas assim, ó, a sala e o quarto eram basicamente juntos, aí a cozinha e o banheiro eram juntos. Era assim muito pequenininho e nós somos em 3 pessoas. Quando eu soube que nós iríamos nos mudar para Flórida, eu disse, eu não quero mais morar num lugar pequeno. E eu fiz a lista do que eu queria. E a lista era pequena, mas o que tinha na lista? Eu queria um apartamento ou casa para alugar, no mínimo 3 quartos, 3 banheiros, tinha que ser um lugar bom, em um bairro bom, não muito longe de nada, que tenha coisas assim em volta, tinha que ser numa distância boa entre a Disney e as praias, e tinha que ter piscina. Essas eram as regras que eu não iria abrir mão. Então eu comecei a procurar. E óbvio que eu não estava achando nada do tipo que eu queria. Eu tinha ali um limite do aluguel, então tinha que ser dentro daquele aluguel, daquele preço que eu estava disponível a pagar. E eu olhava, a gente não achava nada. Passei um mês olhando sem achar nada e eu não ia desistir. Eu queria porque queria daquele jeito. Chegou mais ou menos 2 semanas antes da gente ter que sair da onde a gente morava. E a gente ainda não tinha nada. E eu tinha achado um lugar que era num bairro bom, tinha piscina, mas era assim, tipo, 2 quartos, um banheiro. Eu não queria isso. Já faltava aí 2 semanas, sabe? Meu marido disse assim, Adriane, aceita esse lugar, a gente vai ficar sem ter pra onde morar, Adriane, aceita. E eu disse assim, eu não quero. Eu até pensei, mas eu disse assim, não, eu não quero. Porque eu botei na minha cabeça que eu vou seguir a minha lista e vai aparecer um lugar. Porque eu acredito na lei da atração. E se eu decidir que eu quero isso, é assim que vai ser. E, gente, é assim que eu levo a minha vida. Porque quando eu quero uma coisa, eu não aceito outra, a não ser que seja algo muito melhor. Isso aí eu já tava ali dentro das 2 semanas pra eu sair do lugar onde eu tava. Eu ainda não tinha onde morar. Eu lembro que na quarta-feira foi o dia que meu marido tentou me convencer a alugar outro lugar e eu não quis, porque não tinha os meus pré-requisitos. Então eu lembro que na segunda-feira, que já estava ali dentro das 2 semanas, eu vi um lugar. E esse lugar passava em todos os pré-requisitos que eu queria. Todos, gente, todinhos, todos. Eu olhei um pouco o bairro, claro que eu não conhecia, mas eu olhei em volta, parecia um bairro bom. Tinha piscina, 3 quartos, 3 banheiros, estava dentro do aluguel.
distância boa entre Disney e praias. Eu disse assim, é esse o lugar. Tá. Liguei pra corretora ali no número. Eu disse assim, olha, boa tarde, moça, esse lugar tal ainda tá disponível? Me atendeu uma senhora idosa, extremamente mal educada, e ela disse assim, não, esse lugar não tá disponível. Ela gritou comigo. Eu disse assim, tá bom. Sabe quando tu não tem nem reação? Eu disse assim, tá bom, obrigada, e desliguei. Cara, aquilo me doeu. Não só pelo lugar não tá disponível, mas pelo jeito que a mulher falou comigo. Eu juro, doeu. Eu disse assim, meu Deus do céu, a gente tem que sair em uma semana e pouco. O que a gente vai fazer? Mas eu sei que ainda tem algo pra mim, eu sei disso. Que no final sempre dá certo. Então, eu resolvi usar o Ho'oponopono da Betty Russo. Mais ou menos 15 minutos depois da ligação, eu botei a minha filha pra dormir. Isso era de tarde. Era ali a sonequinha depois do meio-dia. Botei ela pra dormir. E eu me sentei do lado dela na cama. E eu meditei forte. Nossa, eu até me emociono. Eu meditei forte. Eu botei ali uma frequência do YouTube nos meus ouvidos com o fone bem alto pra bloquear os pensamentos. E eu meditei forte. E eu dizia, apartamento que eu quero alugar. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Quando eu dizia isso, eu repetia isso, eu lia na minha cabeça a lista que eu tinha feito e eu me imaginava entrando em um lugar que tinha os requisitos que eu queria. Sério, eu tava num momento tão baixo que eu já não sabia mais o que queria acontecer. E mesmo assim eu coloquei toda a minha fé e eu disse assim, apartamento abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Imaginando, caminhando, imaginando, olhando pra lista. E aí passou a dor. A dor da senhora me xingando passou totalmente e eu tava melhor. Isso foi assim, ó, uma meditação de 15, 20 minutos, gente. Não foi nada de horas, de dias, não. Foi algo rápido. E a minha vibração mudou. Eu já tava muito melhor depois da meditação. Se tu não medita, começa, porque tu vai ver que muda teu humor muito rápido. Meditação é mágica. E eu tava melhor. Tá. Aí algo disse na minha cabeça, olha o site de novo. E eu fui olhar o site do mesmo lugar que eu tinha ligado pra senhora que gritou comigo. Eu fui olhar o site e mostrava que aquele lugar ainda estava disponível. Eu disse assim, mas se a véia me disse que não está disponível, como que mostra aqui que ainda está disponível? E eu disse assim, quer saber, eu vou ligar de novo. Gente, eu liguei tremendo. Que eu pensando na minha cabeça, a véia vai reconhecer minha voz e vai me xingar mais ainda por eu ter ligado de novo. Mas eu disse, não, eu vou ligar. Gente, eu liguei tremendo. Uma moça atendeu. A coisa mais querida. Sério, um anjo. Era outra pessoa. Ela me atendeu e ela disse assim, eu perguntei pra ela assim, oi, eu liguei mais cedo e me disseram que esse lugar aqui, que essa casa aqui não tá mais disponível, mas ainda mostra no site que tá disponível, eu só queria confirmar se tá disponível ou não. Ela disse assim, essa casa tá disponível sim pra alugar. Eu disse assim, ué, mas eu liguei antes e uma senhora disse que não tava. Ela disse assim, não, ela deve ter se confundido com outra coisa, tá disponível sim. Vocês acreditam? Cara, foi... E se eu não tivesse ligado de novo? Gente, isso foi... Olha, é o Ho'oponopono. É mudança de realidades. Gente, sério, o lugar tava disponível. E se eu tivesse acreditado na senhora e não tivesse ligado, cara... E aí, claro que a gente começou o processo e no outro dia ela já me ligou e disse assim, que eu falei com a corretora, né? Ela já me ligou e disse assim, Adriane, o dono gostou do teu perfil e te aprovou, tu pode alugar a casa. Gente, com uma semana e pouco eu consegui o lugar. Pessoas chamam isso de milagre. Mas eu chamo assim, ó, é mudança de realidades paralelas, é o Ho'oponopono da Betty Russo. E sim, gente, o Ho'oponopono funciona. E eu sou prova disso. E eu vou fazer outro vídeo contando
outra coisa que aconteceu comigo que também foi, muitas pessoas chamariam de milagre, e foi com o Ho'oponopono da Beth Russo, tá? Então era isso que eu queria dizer. Acreditem, porque funciona, tá bom?